Bom dia, bom dia, bom dia. De novo, fiquem de olho aqui, sempre, tá? Tem que estar azul. Eu já fiz uma aula hoje, só que o bom desse aqui é que ele vem com dois. A hora que acabar esse, eu pego o outro e não temos mais problemas. Vamos lá, vamos conversar rapidamente antes de eu começar. Eu aliviei muito para vocês em Mag 1 e tudo aquilo que foi aliviado em Mag 1, esquece para Mag 2, tá? Vocês têm que estar prontos para encarar a disciplina de máquinas. Então, eu prefiro que, se for para vocês reprovarem, que vocês reprovem aqui, do que vocês reprovarem lá em máquina, tá? Não sei das outras disciplinas, não quero colocar prioridade na escolha de vocês, mas vocês estão fazendo eletromag, essa é uma disciplina, cara, de verdade. Vocês vão ter que dedicar ao menos 2 horas por dia de estudo nessa disciplina, senão vocês não vão dar conta. Fazer igual vocês fizeram no semestre passado, de só deixar para a época de prova, não vira. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, prova, volta para o tradicional. Prova é o tradicionalzão mesmo. Tá? Vou manter as atividades do Moodle com o único propósito de vocês se adequarem a estudar. Tá? Mantenho ela. Em termos de nota, ela vai valer 0, 1 ponto só na média. 9 pontos de prova. Tá certo? P1, P2, P3. Tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Peso 1, peso 2, peso 3. Tá? Sugiro não irem para o IFA. IFA é prova normal, em questão do semestre todo. Certo? Eu vou fazer isso porque, se eu for avaliar, se eu for bem criterioso, e isso não é culpa de vocês, tem muito de culpa minha, tá? Às vezes a gente fala, parece que está culpando só vocês. Vocês saíram de Eletromag sem o mínimo de Eletromag 1 sem o mínimo que precisavam. Por sorte, Eletromag 2 é muito mais importante no que vocês vão seguir aí, principalmente nas disciplinas para ver motores, ondas. Eu vou sempre fazer o link lá com o Eletromag 1, então as partes principais do Eletromag 1 eu consigo puxar daqui. Tá certo? Livro, Machado 2, tá? O livro 2 do Machado, Griftins. Eu não sei, eu vou tentar sempre estar escrevendo alguma coisa e lançando, mas não vai ser igual era com o outro, e sempre vou estar deixando sugestão de exercício. Não tem lista de exercício para a prova. Ah, que tipo de exercício você vai pôr na prova? Não sei. Se virem. Certo? Se virem. Se virem, estuda pelo livro do Griftins, faz os exercícios do Griftins. O que eu vou fazer é o seguinte, ó, dei a aula, posto lá no Moodle, coloca o que for o conteúdo da aula, se eu conseguir escrever material, mando o material, sugestão de estudo, de livros, e falo sugestão de exercícios, mas não qual fazer. Exercícios do capítulo tal, pá, do Griffiths, exercícios do capítulo tal do Machado. Eu vou dar mais autonomia para vocês se virarem. Eu venho notando que quanto mais mastigado a gente vai dando, mais dependentes vocês ficam. De novo, não estou culpando vocês. Estou avaliando a minha atuação, que eu estou considerando que parece que eu estou ajudando, mas no fim eu acho que eu estou atrapalhando o desenvolvimento de vocês, quando eu começo a dar tudo muito mastigado, e a lista de exercícios e a prova para fazer em casa, no meu ponto de vista, não funciona. Ok? Então, sugestão, pegar pesado em Mag 2. Ok? Sempre que possível eu vou fazer link já lá com a disciplina de máquinas, para quem está em circuitos 2, já fazer link com circuitos 2, link com circuito 1, sempre que possível. Certo? Deixa eu falar um negócio para vocês. Um dos motivos que me levou a pegar essas disciplinas, tem na física, outra no mesmo nível, talvez até mais difícil que essa, que chama mecânica clássica, e os eletromags, é porque essas são disciplinas difíceis. Quiçá as mais difíceis do curso. Acho que é, né? Mesmo as disciplinas que vão ter mais para frente, eu acho que Eletromag 1 e Eletromag 2 conseguem ser mais difíceis.
E por que eu quis pegar essas? Porque eu também gosto de aprender. Entretanto, cara, vai parecer uma coisa incrível. Nunca nenhum aluno, nunca, nenhum aluno veio tirar dúvida com exercício que eu não saiba fazer. Fala, se eu parasse agora ia parecer que eu sou foda pra caralho. Não é. É que nunca nenhum aluno veio com exercício fora de lista. É óbvio que quando eu ponho exercícios na lista, quando eu mando exercício, ó, faz tal e tal exercício, é óbvio que eu estou colocando exercícios que eu já sei fazer e por assim, eu não escolho exercícios sorteados. Escolho exercícios que eu acho que vai dar para você explorar alguma coisa, algum conteúdo. E para eu saber isso, é exercício que eu já resolvi, que eu já sei fazer. Tá? Então, aluno só veio com esses exercícios. Nunca nenhum aluno pegou um. Cara, é impossível, presta atenção, é impossível você pegar algum professor de eletromagnetismo que consiga, vocês chegarem com o livro do Griffith e falar só tal exercício, que ele consiga resolver todos os exercícios. E nunca ninguém veio tirar dúvida comigo de exercício a mais. Isso, é isso que eu estou falando, que é uma deficiência no estudo dos alunos. Não pega nada mais, quer fazer só o básico. Eu brinco com a minha esposa, eu falo assim, cara, tem hora que eu vejo os alunos, eu falo, rapaz, eu estou sossegado a hora que eu tirar o diploma de engenharia. Estou falando sério. Mas, cara, meus concorrentes são muito ruins, são muito fracos. Muito fraco porque, assim, de verdade, a facilidade, aí é uma visão minha, tá? E vocês fiquem à vontade para discordar. A tecnologia, ela traz algumas facilidades que talvez a gente não esteve preparado para usá-las, né? O Osvandre, esses professores mais antigos, eu vou falar da minha época. Eu entrei na faculdade em 2003. Tá? A internet ainda não tinha esse poder que tem hoje. O YouTube nem tinha sido inventado ainda. A rede social que foi aparecer, eu entrei em 2003, foi aparecer uma rede social, se não me engano, em 2005. 2005 vocês deviam estar nascendo. Chamava Orkut. Vocês já ouviram falar do Orkut? Essa era a rede social, a única que tinha. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. O que tinha de complicado, só que hoje eu acho que era bom? A gente só tinha um meio de estudo, livro. E aí, a faculdade, ela tinha alguns livros, assim, o professor adotava determinado livro, e em geral, nas matérias mais difíceis, tinha poucos livros na biblioteca. E era mais ou menos o esquema que funciona aqui, só que lá você só podia pegar 3 livros, você ficava uma semana. Então a gente combinava fazer assim, ó, um colega pegava um livro, no outro dia via o outro colega e já reservava para pegar dali uma semana e ficar. Só que não era incomum a gente não ter o livro. Isso obrigava a gente a quê? Cara, não tinha internet, não tinha como você pesquisar, não tinha como baixar PDF. Isso obrigava a gente a pegar outros livros. Porque não tinha o que o professor adotava, você era obrigado a estudar por outros. E nesse estudar por outros, era 2 ou 3 livros diferentes. É o que eu acredito que fez a gente aprender mais, coisa que vocês não têm. Vocês não têm. Assim, aí agora assim, é geral. Se eu perguntar um livro bom de não sei o que, vocês não têm ideia. Porque vocês nunca usam. Vocês nunca usam. Vocês ficam presos na internet, vocês ficam presos a PDF, ficam presos a chat GPT. Vou falar, tô parecendo aquele tiozão chato. Vocês não têm noção do prejuízo que vocês estão fazendo para vocês. A profissão de engenharia, quando eu fazia faculdade, quando eu fazia, os caras saíam da engenharia já com um empregão para ganhar muito dinheiro. Já não é a realidade de vocês. Por quê? Porque vocês estão ficando ruim. Um dos motivos é simples. Você já parou para pensar que tipo de serviço que você vai fazer numa empresa? Excetuando assim, o Marco, que domina muito de programação, essas coisas. Cara, eu de verdade, estava falando até para a turma de Física 2, de verdade, eu fico pensando, cara, para que uma empresa vai contratar um engenheiro se hoje tem inteligência artificial? Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não tenho resposta. O que vocês precisam fazer para convencer um cara que é mais vantajoso contratar vocês do que jogar as coisas na inteligência artificial? Hoje, com o pouco conhecimento que vocês estão adquirindo na faculdade, vocês não vão conseguir convencer ninguém. Tá?
Eu realmente acredito que a única forma de adquirir conhecimento perfeito, única não, existem outras, mas uma muito eficaz, é lendo conteúdo por vários livros diferentes. Tem um negócio na faculdade de engenharia que ele é muito interessante, que todo mundo fala assim, eu estudei e aquilo lá nunca usei. Como que você sabe que você nunca usou? Como que você sabe? Como que você sabe que o engenheiro, por exemplo, que está lá tendo que tomar uma decisão, que essa capacidade de decisão dele de tomar, a capacidade que ele tem para tomar a decisão correta, não está sendo influenciada pelo tanto de disciplina de cálculo que ele precisou fazer e desenvolveu determinadas capacidades cognitivas que a gente não tem controle. O aprender nunca vai te atrapalhar. Tá? Obviamente que eu vou tentar que vocês tenham alguns domínios, outros não precisam, porque realmente a inteligência artificial, programação faz tudo. Hoje, por exemplo, eu não vejo muito sentido em ficar colocando vocês para resolver integrais completamente muito complexas que dependem de uma sacada, tá? Mas eu vejo necessidade de vocês entenderem o que está por trás dessas integrais, tá? Então, de novo, sugiro muito. E o que eu estou falando é o mínimo do mínimo. Eu vou falar sem exagero, sem exagero. Se você não tiver 2 horas por dia para estudar eletromag, tranque a disciplina. Você não vai passar. Tá? Estou falando de verdade, sem exagero nenhum. Tá? Aí eu espero que vocês me procurem bastante para tirar dúvida de exercício. Espero que vocês me procurem bastante. Você não estava, Rian? Eu falei que esse semestre as provas vão ser todas provas tradicionais. Atividade de Moodle vale só 1 ponto, na média. 3 provas, P1 mais P2 mais P3. Tá? Peso 1, peso 2, peso 3. E também dei a sugestão de não ir para o IFA, porque se for para o IFA, eu acredito que a probabilidade de passar é quase zero. Porque vai ser prova tradicional, que tem pouca gente, e todo o conteúdo. Certo? Vou dar, 10 horas para vocês fazerem 10 questões. Vocês vão ver que aqui o negócio vai ser mais pegado. Certinho? Beleza? Então, o livro do Griffiths, livro do Machado, são os nossos guias. Tem um livro, vocês anotem aí, que tem exercícios muito bons. Quando eu falo exercícios muito bons, são exercícios que provavelmente eu não sei resolver. E se eu não sei resolver, provavelmente eu vou pôr na prova de vocês. Por quê? Por que se eu não sei resolver, eu vou pôr na prova? Para ver se alguém sabe e me ensina. Na realidade é para que, uma vez que eu colocar na prova, eu sou obrigado a aprender a resolver. Entendeu? Então, o livro chama Fundamentos do Eletromagnetismo. O autor é Heitz e o Milford. Escreve desse jeito. Não tem esse, não sei se tem esse livro na biblioteca. Heitz, Milford. Tem um outro também. Esse eu acho que vai ter na internet, hein? Vou até comprar uma outra versão para mim. Eu tenho a versão antiga. O pessoal da física não gosta muito desse livro. Quando eu fiz faculdade de física, a gente falava muito mal desse livro, porque esse livro foi escrito por engenheiros. Né? Mas aí eu falava isso sem ter lido. Aí eu peguei ele esses tempos para dar uma olhada, cara. Ele tem uma abordagem que eu acho até interessante também. Sempre vai ajudar. Esse autor aqui, ó, Haidt. Não lembro se tem um I. Tá? Eletromagnetismo do Haidt também. Cara, vai dar uma boa ajuda para vocês. Se for usar o livro do Machado, é o volume 2, que tem magnetismo, e o livro do Griffiths, que para mim é o que é mais didático. Certinho, seu Wesley? Última matéria que a gente faz junto antes de você ir embora para São Paulo. Ou não deu certo? Você voltou? Oi? Você vai pedir ainda? Então tá. Não vai para lá com a reprova, né? Eu acho que vai. Você vai ter 2 horas por dia para estudar? Eletromag? Vai? É pouco. Certo? Então pega mais. Então vamos lá então. Essa disciplina vai ser mais legal, porque essa disciplina nós temos a presença do Zé em todas as aulas.
E você, Zé, você vai ter uma obrigação. Você é o cara que vai manter o espírito da aula sempre para cima. Porque quando o pessoal achar que não está entendendo, eles vão olhar você e falar assim, puta, pelo menos eu entendo mais que o Zé. Então vamos manter, certo? A organização didática me obriga a falar todo o conteúdo que vocês vão aprender. Aqui, cara, na boa, eu acho uma perda de tempo, porque você pode simplesmente baixar o PPC do curso e lá, ainda mais uma disciplina que nós temos pouco tempo, mas vocês têm uma ideia do que nós vamos estudar em Eletromag 2? O quê? Hã? Não, fala alto. Magnetismo. Pronto, passei. Vamos estudar tudo sobre magnetismo. Certo? E aí eu começo para vocês, começo com vocês, cara, eu preciso que vocês falem, tá? Falei a palavra magnetismo, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Imã. Imã. Certo? Cara, talvez o magnetismo tenha sido a primeira experiência que a gente tem enquanto criança e que a gente fica. É a primeira força de campo, porque é uma força que age à distância, que a gente tem, que a gente visualiza e a gente fica assustado. De verdade, qual que é a primeira força de campo que a gente tem experiência quando criança? Vamos ver se vocês estão bons. Queda, né? Quando você é criança, você sabe que se você está lá no berço, você deixar que as coisas vão cair. Só que isso é tão natural que você não percebe que é uma coisa fantástica e uma coisa meio absurda. E você para pensar, isso aqui caiu. Qual que deveria ser a primeira pergunta a ser feita? Poxa, quem é que puxou isso aqui para baixo? Tá? Quando você evolui um pouco e começa a estudar física, e você vê que para que um corpo inicie um movimento, para que ele altere o seu estado de movimento, é necessário que tenha uma força. E que força é fruto da interação entre dois corpos. Ok? Força é fruto da interação entre dois corpos. E aí você fala, cara, estava parado, alterou o estado de movimento, teve aceleração, então teve força. Se teve força, precisaram de dois corpos. Um para aplicar a força e um para receber. E você olha, mas quem que aplicou a força nisso aqui? Só que você nunca parou para pensar nesse absurdo. Por quê? Porque é uma coisa muito natural, muito cotidiana, desde que você era pequeno. O imã já começa a chamar a atenção. Porque você não vê imã toda hora, todo momento. E aí todo mundo já brincou. Acredito, eu brincava direto, colocar um preguinho, colocar um imã aqui, colocar o outro e ficar mexendo. Né? E aí é um detalhe que a gente. Que aí talvez seja a característica das pessoas que vão para a área de ciência ou para a área acadêmica, que quando criança já fala, cara, como? Como isso acontece? Como é que um imã sabe que ali perto existe um prego, ou como é que o prego sabe que ali perto existe um imã, e eles devem interagir? Oi? Tá. Campo é a descrição matemática. Tá? Só que ele não explica para nós como que isso ocorre, porque eu poderia da mesma forma falar assim, aqui cai pelo campo gravitacional. Mas o que é o campo? O que a gente faz, em geral? A gente descreve o fenômeno. A gente não explica o porquê desse fenômeno. Certo? Deixa eu tentar achar um exemplo mais cotidiano. Que carro que você gosta? Não. Que carro você deseja? Você deseja uma Lamborghini. Você sabe exatamente o que você precisa fazer para ter uma Lamborghini. O que você precisa fazer para ter uma Lamborghini? Ter dinheiro. Muito. Para ir lá e comprar. Pronto. Você sabe o que precisa fazer. Como? Como ganhar esse dinheiro? Entendeu? É quase, não sei se a analogia tá boa, mas é quase que a mesma ideia. A gente sabe como age. Por que não? Ó, vou até dar um exemplo de que hoje a gente sabe, ó. Primeiro, vamos começar falando assim. Então, a aula de hoje, tanto a de agora quanto a de mais tarde, ela é mais introdutória, não vai estar em nenhum dos livros, tá? Eu vou tentar transcrever ela, porque é uma aula introdutória que eu quero discutir a parte conceitual, quero que vocês tenham bem firmes isso na cabeça, tá bom? Sugiro um outro livro aqui para vocês comprarem, é um livro que eu estou lendo,
Que a hora que você estiver cansado lá, Wesley, sabe aquela hora que você está estudando que não está rendendo mais? Isso acontece com vocês? Vocês nem estudam? A hora que você está lendo assim, e aí assim você está ali, cara, comigo acontecia direto, eu estou estudando, aí eu estou lá, cara, divergente de B igual a zero, isso significa que, nossa, amanhã eu vou comer um bife. Já aconteceu isso com você? De verdade mesmo. De você estar lendo assim e a tua cabeça voar? Cara, para. Quando acontecer isso, para. Que seja 10 minutos. As aulas têm 50 minutos, 45 minutos, não é à toa. Tá? O professor para, dá uma conversada. Muitas vezes é até estratégia para você... Porque a gente não consegue ficar adquirindo muita informação abstrata por intervalo de tempo muito longo. Só que aí, o que você vai fazer nesses 10 minutos? Você vai tomar água? Você vai assistir um vídeo no YouTube? Não, cara. Pega um livro do tema que você está trabalhando. Isso é sugestão, não sei se funciona. Estou dando a sugestão. Do tema que você está estudando, só que não com essa abstração toda. Então tem um livro que se chama... Eu esqueci o nome do livro. Estou com ele em casa agora. Discípulos de Maxwell. Puta, à tarde eu falo, cobrem ele de mim. Que ele conta que o Maxwell, na realidade, quando ele fez as equações, eram 20. E aí vieram engenheiros e físicos e começaram a mexer nas equações, a entender as equações de Maxwell para reduzir a 4 equações. E aí eu estou lendo um livro que conta a história. Então não tem um monte de equação, não tem... É mais uma discussão. E aqui assim, você saiu do tema, só que você ainda está mergulhado. É 10, 15, 20 minutinhos que você vai ganhando mais cultura, digamos assim, e vai compreendendo mais as coisas, e a hora que você voltar, você pode até adquirir melhor. Aliás, é até uma outra maneira de se aprender física, tá? Existem estudos que indicam que um conteúdo de física ele é mais bem fixado quando você entende o contexto histórico da discussão, da criação daquela teoria. Certo? Então vamos começar aqui assim, ó. Eu vou falar no geral. Eu vou falar bem no geral. Forças de campo. Vamos falar forças de campo. Olha lá, o Rian, presta bem atenção que tem aquilo que você falou. E, gente, pelo amor de Deus, cara. Você sabe uma coisa que é desesperador de ter aula com vocês? Às vezes eu tenho a impressão que se eu cagar, tacar um monte de bosta ali e falar assim, ó, isso daqui é gostoso. Vocês só vão assim, isso daqui é gostoso. Cara, pergunta, discute, não concordem comigo. Tá? Conteste aquilo que eu estou falando, pergunta. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só, eu vou definir o que é força de campo, mas eu quero que esteja bem na cabeça que a gente não sabe como elas funcionam. Tá? O que é uma força de campo? Bom, como é uma força, o que precisa? Qual que é a primeira coisa que precisa para ter força? Interação entre 2 corpos. Tudo bem? Então, força de campo é fruto da interação. Então, aqui está a primeira coisa. Entre 2 corpos. Então, vamos pensar 2 corpídeos. Show. Mas isso aí não é força de campo, isso é qualquer força. Qualquer força é a interação entre 2 corpos. O que caracteriza ela ser uma força de campo? É a interação entre 2 corpos. Só que esses 2 corpos, para interagir, não precisa contato. Certo? A gente chama isso de interação à distância. Um corpo, sabe-se lá como, percebe a presença do outro, mesmo eles estando distantes. Certo? Cara, vocês percebem que não é simples conceber isso? Até porque, vamos pensar. Bom, já. Interação de campo, e é uma interação, eu não sei se o A é craseado, acho que sim. Interação à distância. Certo, Gabriel? É uma interação à distância. Tá? Eu não quero que vocês olhem isso e vocês pensem, interação à distância. Eu quero que vocês... Cara, como que essas coisas acontecem, cara?
Tudo bem que vocês vão ser engenheiro, e o engenheiro, em geral, ele está mais preocupado em aplicar as coisas, não entender como que elas funcionam. Mas esses questionamentos também podem ajudar na hora de vocês desenvolverem novas coisas. O simples fato de questionar. Tudo bem? Tá, então vamos falar o seguinte, vamos discutir. Escolhe uma força de campo aqui. Vocês já estudaram dois tipos de força de campo. Qual que é a primeira que vocês querem estudar? Você prefere. Qual é a outra que a gente já viu? Elétrica. Tá. Então vamos fazer o seguinte: qual que você quer começar, Marcão? Pela força gravitacional ou pela força elétrica? Tá mais fresco? Marcão, na boa, você não sabe de nada. Vamos falar das duas ao mesmo tempo? Vamos tentar. Eu vou tentar aqui, ó. Acho que esse espacinho aqui. Então eu vou começar, vou colocar aqui, ó, gravitacional. Gravitacional versus elétrica. Vamos ver se cabe aqui esse espacinho. Vamos começar. Bom, eu comecei até questionando ali o reação. Força de campo são fruto da interação entre dois corpos. E essa interação ocorre à distância. Porque nós queremos chegar no ímã. Como é que um ímã percebe a presença de outro ímã? O que tem ali? Putz, tem a mínima ideia. Ok? Bom, a força gravitacional é a interação entre dois corpos. Quais tipos de corpos? Por que eu estou falando? Um ímã atrai qualquer coisa? Que coisa que o ímã atrai? Qualquer metal? O que o metal tem que ter para ser atraído pelo ímã? Não está errado. Precisa ter propriedades magnéticas. Só qual seria a minha próxima pergunta? O que é uma propriedade magnética? Como que eu identifico, por exemplo, que o cobre não tem essa propriedade magnética? Como que eu identifico? Você chega um ímã, se o ímã grudar, ele... Tá vendo que é muito mais agindo? Então tá. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, assim, para que exista interação magnética, alguma propriedade os corpos devem, que a gente chamou de propriedade magnética, alguma propriedade os corpos devem ter que os permitem ter interação magnética. Esse é o assunto para a aula depois, nós vamos tentar pensar, para a aula da tarde. Tá? Por enquanto, essa mesma pergunta pode ser feita para a interação gravitacional e para a interação elétrica. Eu quero ver a capacidade crítica de vocês. Assim, ó, eu vou responder, só que eu quero que vocês percebam que eu não respondi nada. Certo? O que corpos tem que ter para que exista uma interação gravitacional entre eles? Massa. Então, a força gravitacional é fruto da interação entre massas. Tudo bem? Tudo bem, Wesley? Tá. Wesley, vou fazer outra pergunta. Simples. O que é massa? Não, tô falando pro Wesley, mas vocês também. Vocês ficam olhando pro Wesley, se fudeu. Não. Wesley, já era, não. O que é massa? Vou dar a resposta só para vocês. O que é massa? E me digam se a resposta está legal. Massa é a propriedade do corpo que permite que ele tenha interação gravitacional. É o cachorro correndo atrás do rabo. Mas é exatamente isso. Tá? Na realidade, se vocês tivessem feito um bom curso de Física 1 e de Física 2, vocês poderiam dizer o seguinte: olha, professor, massa é a medida da resistência que o corpo tem à aceleração. Quanto maior a massa, mais difícil é de acelerar o corpo. Vocês concordam? Só que essa massa não é a mesma massa que aparece aqui. Existem dois tipos de massa. Essa massa que eu falei é a massa inercial. Olha o nome, inercial. A massa inercial é a massa que indica a resistência que o corpo apresenta à aceleração.
Ah, e a massa gravitacional? A outra massa é a massa gravitacional. A massa gravitacional é aquela massa que permite que exista interação gravitacional. Nunca pensaram nisso, né? Nunca ninguém discutiu isso com vocês, né? Sabe por quê? Porque a gente tem uma sorte. O valor das duas é o mesmo. Mas presta atenção que conceitualmente elas são diferentes. Quando você sobe na balança para medir a sua massa, qual massa você está medindo? A massa gravitacional. Como é que eu faria para medir a sua massa inercial? Eu teria que deixar você parada, aplicar uma força conhecida, medir a sua aceleração. Tudo bem? Aí eu obtenho a sua massa inercial. Certo? Entenderam que a massa gravitacional é assim, de novo, é o cachorro correndo atrás do rabo, né? O que é uma massa gravitacional? É aquela massa que indica que vai ter interação gravitacional. O que precisa para ter interação gravitacional? Massa inercial ou massa gravitacional? Por sorte, as duas. As duas por sorte, o valor das duas é igual, então a gente não faz muito distinção, a gente só fala massa. Tá vendo que a física tem mais coisas? O que se busca hoje? Um dos santos graus da física. É teorizado que existe uma subpartícula que é responsável pela força gravitacional. Em outras palavras, existe uma subpartícula que é ela que cria campos gravitacionais. Essa partícula é chamada de graviton. Então, os físicos hoje buscam pelo graviton. O graviton ele existe matematicamente. Você teoriza ele matematicamente, só que você precisa encontrá-lo. Por que cara, o dia que encontrarem o graviton, você vai ter vai ser uma felicidade fenomenal. Porque hoje existem dois tipos de física. Existe a física quântica, que dá conta dos fenômenos subatômicos, de dimensões muito pequenininhas, e existe a relatividade. A relatividade de corpos muito grandes. Essas duas físicas aparentemente não conversam. Uma dá conta de determinados fenômenos, outra dá conta de outros. Existe um caso que você juntou as duas para que conseguiu ter sucesso na explicação de um fenômeno teórico, que é o buraco negro. Por isso que o Stephen Hawking ficou tão famoso. Porque ele estudou a física do buraco negro e parece que para entender o que ocorre no buraco negro, você tem que juntar a quântica com a relatividade. Certo? Só que o que realmente vai juntar essas coisas é o graviton. Que é uma subpartícula, física quântica, que é responsável pela força gravitacional. E a gente sabe que a força gravitacional é uma força fraca. Fraca, que eu quero dizer, é o seguinte, olha só, eu 80 quilogramas, 90, o Marco deve ter uns 90 também, quilogramas. Marco, você se sente atraído por mim? Certeza? Vou melhorar a pergunta para ficar menos... Você sente alguma atração gravitacional por mim? Não. Mas então quer dizer que nós não temos massa gravitacional? Não, temos. Só que a interação gravitacional é muito pequena. Já a gente vai ver. Então, para eu perceber a interação gravitacional, precisa ser com corpos muito grandes. E a relatividade dá conta de corpos. Tá certo? Tudo bem? Outra coisa que se sabe da força gravitacional. Ela é a interação entre massas e ela é sempre... só um detalhe, nós em momento nenhum vamos discutir graviton, tá? Estou falando sempre atrativa. O que isso significa? Atrativo. Ou seja, a força gravitacional só se manifesta de uma forma. Cara, isso tem uma coisa mais profunda que vocês também nunca perceberam.
Se a força só se manifesta de uma forma, nesse caso atrativa, indica que a propriedade que o corpo tem, que faz com que gere força gravitacional, ou seja, massa, também vai se manifestar de apenas uma forma. O que tem a ver isso? Eu sei que vocês não entenderam nada. Não, eu sei que não. Eu assustaria se eles tivessem entendido. Mas talvez a hora que eu for para a força elétrica, vocês vão entender melhor. Tudo bem? Então vamos fazer a mesma pergunta. O que é preciso para que exista a força elétrica? Que propriedade o corpo precisa ter para que exista a força elétrica? Carga elétrica. Vou perguntar o que é carga elétrica? É legal porque assim, eu lembro na aula de circuitos, o Rodrigo começou, carga elétrica, definição. Ele falou elétron, próton, só deu, acabou. Não é o do engenheiro discutir essas coisas, nem faz parte daquele curso também, certo? Mas olha só, a força elétrica é fruto da interação entre alguma coisa que a gente convencionou chamar cargas elétricas. Não vou escrever cargas elétricas da mesma forma que aqui eu não escrevi massa gravitacional. Eu poderia escrever massa elétrica e massa gravitacional. Tudo bem? Mas aí eu pergunto, do mesmo jeito, eu perguntei o que era massa. Qual a resposta que eu dei? O que é uma massa? É a propriedade que garante que os corpos se interajam gravitacionalmente. Então o que é uma carga elétrica? Propriedade que garante que os corpos se interajam eletricamente. Tudo bem? De novo, cachorro correndo atrás do rabo. São duas propriedades intrínsecas da matéria. Intrínseca quer dizer que a matéria já nasce com essa propriedade. Talvez lá no momento do Big Bang, quando se criou tudo, os corpos foram criados com massa e com carga. Aparentemente é só isso que gera tudo no universo. Massa e carga. Certo? Vocês são feitos do quê? Não vamos mais a fundo. Moléculas. As moléculas são feitas do quê? Átomos. Os átomos são feitos do quê? Cargas elétricas. O que garante que átomos se unem para juntar uma molécula? A interação entre cargas. Interação entre cargas. Tá? A interação gravitacional é mínima. Certo? E aí a união disso tudo vai dar a característica de massa também para os corpos. Tá bom? Eu tenho aquela pergunta que eu respondi e vocês não entenderam. O que se nota da interação elétrica? Ela se manifesta apenas de uma forma? Ela se manifesta de quantas formas? Duas, atrativa e repulsiva. Isso significa que a propriedade responsável pela carga elétrica se manifesta de duas formas. Você não tem só um tipo de carga elétrica. Você tem dois tipos, que a gente convencionou chamado o quê? Positivo e negativo. Por que eu não precisei de chamar a massa de positiva ou negativa? Só se manifesta de uma forma. Entendeu agora o que eu quis dizer? Que se ela só se manifesta de uma forma, indica que só existe um tipo de massa? Tudo bem? Entenderam? Então vamos lá. Então aqui a interação entre cargas pode ser atrativa ou repulsiva. Olha lá, de novo. Essa possibilidade indica que a carga elétrica se manifesta de duas formas. Essas duas formas convencionou-se chamar de positivo e negativo. Já vamos pensar no magnetismo. Interação entre ímãs. É só de uma forma ou de duas? Duas. Então, seja lá a propriedade magnética, tem dois tipos. Eu posso chamar de carga magnética, posso chamar de massa magnética, porém convencionou-se chamar de polo magnético. E aí eu vou dar dois nomes. Que nome que eu vou dar para os polos magnéticos? Tem que dar dois, né?
Poderia ser polo positivo, polo negativo. Mas o que convencionou? Norte e sul. Mas tá vendo que os nomes é só para diferenciar que existem duas formas? Tudo bem? Certo. Mas já já nós vamos, tá? Já já nós vamos, à tarde nós vamos para o magnetismo. Bom, aqui eu fiz uma descrição, presta atenção, fiz uma descrição de como elas se comportam. Em momento nenhum eu expliquei de maneira efetiva o que é uma massa, de maneira efetiva o que é uma carga, tá? Eu estou dando aquela definição, como é que chama? Circular, é redundante, né? Estou dando aquelas definições redundantes. Por quê? Porque eu estou interessado em entender e descrever, eu estou interessado em descrever o fenômeno. Tá? Entender as causas desse fenômeno ainda não é possível. Essa daqui mais do que essa, mais do que essa. Tudo bem? Porém, para eu descrever o fenômeno, eu preciso de um pouquinho de matemática. Vamos relembrar um pouquinho? Vamos pegar as duas forças matematicamente. Vamos relembrar. Legal. Vou fazer as duas ao mesmo tempo. Primeiro, já vou colocar um sistema. Primeiro eu vou falar do módulo das forças. Tudo bem? O que a gente sabe do módulo da força gravitacional? O que a gente sabe do módulo da força gravitacional? Ele depende da massa, tá pouco, hein? Das duas massas. Então, ele é diretamente proporcional às duas massas gravitacionais que estão interagindo. O que mais que a gente sabe? Ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tudo bem? Ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Eu vou denotar a distância por R. Certo? Também sabemos que a força gravitacional é radial. O que significa radial? Que se você tiver duas massas pontuais, lembra, pontuais quer dizer que as dimensões da massa são muito pequenas quando comparadas às distâncias envolvidas. Então, nessa situação, a força gravitacional ela é ao longo da linha que liga as duas. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Está aqui um sistema de referência. Ok? Está com o sistema X, Y, Z. Para simplificar, já já eu troco. Eu vou colocar uma das massas na origem do sistema de coordenadas. Emão. Lembra, o sistema, sendo um referencial inercial, eu posso pôr o sistema onde eu quiser. Então, para simplificar, eu coloquei ali. A outra massa está aqui. Vou definir como vetor R o vetor que localiza a massa pequena a partir da origem do sistema. Ou seja, quem é R é o vetor que localiza a massa pequena a partir da massa grande. Esse carinha aqui, ó. R. Então, nessa situação, eu sei que a força gravitacional é sempre atrativa, né? Eu vou analisar a força gravitacional na massa M. Para onde que vai estar a força gravitacional na massa M? Para onde que ela vai estar? Ela vai estar para cá. Vou chamar de F1. Então, juntando todas essas informações, eu consigo uma equação para a força gravitacional para esse caso. Como que ficaria? Bom, eu tenho a relação de proporcionalidade. Isso aqui é matemática básica. Como é que eu transformo uma relação de proporcionalidade numa relação de igualdade? Constante
multiplicativa. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Então vai ficar assim, ó. A força gravitacional vai ser igual. Aqui vai aparecer uma constante multiplicativa. É proporcional à massa, então tem que aparecer a massa. Ela é proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Pronto. Tudo bem? Tem uma incoerência, né? Do lado de cá eu tenho um vetor e do lado de lá, escalar. Só que eu já sei que essa força está ao longo do versor R? Não. Ela é oposta ao versor R. De acordo? Relembraram? Esse G, qual o valor dele? O que você quiser. Porque o valor de G depende do quê? Do sistema de unidades. Depende da unidade que você escolher para massa. Lá no livro de Eletromag 1 eu discuto isso. Eu não vou ficar... Para o sistema internacional de unidades, no sistema internacional de unidades, G vale aproximadamente 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Dá uma olhada no valor do G. É muito pequeno. Da ordem de 10 a menos 11. Por isso que aquela hora eu falei que a força gravitacional é uma força fraca. Tudo bem? A gente pode tentar fazer a mesma coisa para a força elétrica. Podemos fazer a mesma coisa para a força elétrica. O que nós sabemos do módulo da força elétrica? O que nós sabemos do módulo da força elétrica? Ele é proporcional, diretamente proporcional a quê? As duas cargas. O que mais você sabe? Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Cara, parece até uma cópia, né? Parece até uma cópia. Só que aqui eu tenho que estar atento para o seguinte. O sentido da a direção da força elétrica ainda é uma direção radial. Só que o sentido dela depende, né? Se forem cargas de mesma natureza, a força é repulsiva. Se forem cargas de naturezas distintas, atrativa. Isso fica interessante porque se a força é atrativa, aparece o menos, né? E se for de natureza distinta, a hora que você fizer o produto, vai ser positivo vezes negativo, vai dar negativo. Então, se eu quiser fazer aqui de novo, ó, um sistema de referências. Olha lá. YZ. Coloquei aqui um sistema de referências. Vou seguir a mesma ideia. Coloco uma carga, o Qzão, na origem do sistema de coordenadas. Coloco a carguinha aqui. Sabemos que a força será radial ao longo da linha que une as duas cargas. R'. Não vou nem desenhar, que o sentido da força, mas ele é radial ao longo da linha que une as duas cargas. Se eu quiser trazer novamente, eu vou colocar assim, que a força, vou chamar de 2 agora para diferenciar aquilo ali, vai ser, coloco uma constante multiplicativa, K, Qzão, quadrado da distância, R. Matematicamente, a mesma coisa. Matematicamente, a mesma coisa. De acordo? Eu vou chamar isso aqui de KI. KI de constante elétrica, tá? Quanto que vale a constante elétrica? Quanto? Depende do sistema de coordenadas, depende do sistema de unidades.
Para eu poder comparar a constante elétrica com a constante gravitacional, eu tenho que usar o mesmo sistema de unidades, né? Então, se aqui eu estou Newton e metro, a massa é em quilogramas, se eu usar Newton e metro, a carga tem que ser dada em Coulomb. Então, fazendo a comparação, a constante elétrica vai ser aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Qual força é mais intensa? A força elétrica. Pensa o seguinte, duas cargas de 1 Coulomb a 1 metro de distância, duas cargas de 1 Coulomb a 1 metro de distância vão interagir com a força de 9 vezes 10 a nona newtons. 9 vezes 10 a nona, é um 9 e 9 zeros. Duas massas de 1 quilograma a 1 metro vão ter uma força de 6,67 vezes 10 menos 11. É 0,10 zeros para aparecer o primeiro 6. É bem menos intensa, né? Então aqui eu já tenho duas perguntas. Se a força gravitacional é tão menos intensa que a força elétrica, por que quando pequeno a gente primeiro percebe a força gravitacional e não a força elétrica? Pelo fato de que a carga elétrica se manifesta de duas formas, tanto positiva como negativa. Então, em sua grande maioria, os materiais estão neutros. Então, você não percebe essa interação elétrica por conta disso. Só que olha que isso não é tão simples de imaginar. De novo, estou descrevendo, não estou compreendendo o motivo. Estou descrevendo como acontece. Vamos pensar, é válida a terceira lei de Newton? Sim. Como? Como que eu quero dizer o seguinte? Vamos pensar que aqui é o Sol, aqui é a Terra. O Sol puxa a Terra. Então o que a Terra faz? Puxa o Sol. Demora algum tempo para um perceber a presença do outro? Imagina, o Sol está aqui de boa, a Terra chegou. Aí o Sol puxou a Terra. Aí a Terra percebeu que foi puxada pelo Sol, aí ela tem que puxar o Sol de volta. Quanto tempo demora essa transmissão de informação? É instantâneo? O Newton ignorou isso. Ele tratava tudo como instantâneo. Então, para vocês verem que tem muita coisa além. Então, nós estamos descrevendo, de novo, vamos descrever como as coisas funcionam. Eu vou sempre questionar, mas pouquíssimas vezes eu vou explicar por que elas funcionam. Tudo bem? Foi até aí? Foi mesmo? Mesmo? Então, para encerrar, o que vocês esperam que seja da força magnética? Como é que vocês... De tudo que eu fiz aqui. Vamos tentar... Eu vou até deixar essa parte aqui. Tá? Porque isso daqui é quase que uma cópia disso aqui. De acordo? Tudo bem? Então, vou deixar isso aqui. Vamos... Eu quero que vocês coloquem o seguinte, ó. Nós vamos... As mesmas coisas que eu fiz para a força elétrica e para a força magnética e para a força gravitacional, cara, não é possível que a natureza vai mudar só por causa magnético. Tudo bem? Então, se eu colocar aqui, eu vou até trocar a cor, tá? Porque aqui é teste. Força magnética. Força magnética. Bom, estou tentando copiar o que eu já fiz. Tudo bem? Então, a primeira coisa eu deveria dizer: força magnética, interação entre e lascou. Interação entre o quê? Não sei. Eu poderia falar interação entre cargas magnéticas. Certo? Aí eu perguntaria, o que é uma carga magnética? É a propriedade que garante que as...
Eu não sei porquê, mas eu tenho certeza que na cabeça de vocês isso não faria sentido. Mas por que para a carga elétrica fez? Por que para a massa fez? Exato, porque vou usar um termo que ele está na moda, porque você foi doutrinado a isso, né? Tudo bem? A gente coisa que você não está acostumado a usar carga magnética, massa magnética. Tá? Então vou deixar aqui, por enquanto vou deixar assim. Estou com vontade de escrever imã ali. Vontade de escrever imã. Tá? Outro passo, então, aí eu tenho que ver. Ela é sempre atrativa ou ela pode ser atrativa e repulsiva? Opa, então já tem um indicativo. Pode ser atrativa e repulsiva. Show de bola. Tudo bem? Pode ser atrativa e repulsiva. Então, seja lá o que eu colocar aqui, quantas formas do que eu colocar aqui se manifesta? 2. Então, eu vou colocar um nome temporário, porque não adianta eu fazer suspenso, porque vocês já conhecem algumas coisas. Então, eu vou colocar interação entre polos. E polos magnéticos. O que é um polo magnético? Eu poderia, em vez de ter falado carga elétrica, eu poderia falar polos elétricos, né? Vocês falam polo elétrico em algum momento? Vocês não falam polo elétrico. Só que vocês falam polo positivo e polo negativo. Vocês só estão omitindo o nome elétrico, mas é polo elétrico positivo, polo elétrico negativo. O nome polo, ele é guardado, ele é deixado para você justamente diferenciar propriedades que têm manifestação dupla. Tudo bem? É que aqui eu vou chamar de polo magnético. Polo norte e polo sul. Mas lá, a hora que você liga aí no polo positivo, liga aí no polo negativo. Já está embutido que é polo elétrico. Tudo bem? Então vamos lá. Então eu espero, o que eu estou colocando aqui são desejos. Não estou falando que é assim que acontece. Então eu espero muito que... O que vocês esperam da força magnética? Eu espero da força magnética exatamente que ela dependa da intensidade dos polos. Sei lá eu como é que eu vou medir isso. Espero que ela seja inversamente proporcional ao quadrado da distância. Espero que ela seja radial. Tudo bem? Por quê? Por simples analogia. Portanto, vamos colocar aqui, vou seguir a mesma ideia. Pzão, Pzinho. Portanto, eu espero que a força magnética siga essa forma. Vai ter uma constante magnética, um Pzão, um Pzinho por R quadrado na direção radial. Espero que seja isso. E o que vocês esperam do Km? Maior ou menor que a constante gravitacional? Maior, porque vocês veem a interação entre ímãs, né? Mesmo um ímã pequeno, né? E aí, vocês acham que essa fórmula existe ou não? Já viram em algum lugar? Ou isso seria só uma tentativa minha frustrada de simplificar alguma coisa? Você ainda não sabe o que é um polo magnético. Só que você consegue me dizer quem é que tem polo magnético. Quem que você garante para mim que tem polo magnético? Ímã. Eu vou deixar a Terra por último. Em geral, os livros de física começam falando do campo magnético terrestre. Esse é o último que eu vou falar. Tá? Em geral, o ímã. O ímã, eu vou considerar o ímã mais... Eu não vou pegar aqueles ímãs de ferradura. Cara, por incrível que pareça, aquela fórmula ali é verdadeira. Só que ela é verdadeira para uma situação muito particular.
Porque um ímã, a gente vai representar um ímã assim. Aqui está o ímã. Tá? O ímã é o cara que tem a propriedade magnética que a gente ainda não sabe qual é. Certo? Então o ímã, ele tem o polo norte magnético e ele tem o polo sul magnético. Qual é o problema? Qual é o problema dessa fórmula? O problema dessa fórmula é o seguinte, cara. Quem que seria o análogo elétrico ao polo norte magnético e ao polo sul magnético? Seria uma carga negativa e uma carga positiva. Isso é análogo. Aqui são polos magnéticos, aqui são polos elétricos. Qual que é o problema do magnetismo? Tá vendo os polos elétricos? Eu consigo separá-los. Vamos tentar separar os polos magnéticos? Fácil, né? O que eu vou fazer? Vou quebrar o ímã no meio. Entretanto, quando eu quebro o ímã no meio, eu gero outro ímã. Outros dois ímãs. Esse outro ímã vai ter um polo sul e um polo norte. Esse outro ímã vai ter um polo sul e um polo norte. Ou seja, eu não consigo o monopolo magnético. Monopolo, eu não consigo um polo sozinho. Tudo bem? Não consigo. Entenderam? Entenderam ou não? Certo? Então, isso inviabiliza essa forma. Porque, no caso da carga elétrica, como eu consigo separar os polos elétricos, eu consigo dizer o que é a carga 1 e o que é a carga 2. Aqui, como eu não consigo separar os polos magnéticos, eu não consigo falar quem que é o polo 1 e quem é o polo 2. Tudo bem? Porém, tem um tipo de experimento que valida essa fórmula, que é o seguinte. Pega um ímã bem grandão. Ímãs bem grandões, eles têm um negócio que é chamado de zona neutra. Tá? Então, o polo norte localizaria-se aqui e o polo sul localizaria-se assim. Como eles estão bem longe, você pode dizer que o polo sul não vai estar interferindo quando você coloca em contato com outro ímã grandão daquele. Então, você despreza a interação com o polo sul. E aí, essa fórmula aqui fica válida. Tá vendo que é um caso muito particular? Ah, mas o que acontece se eu quebrar esse ímã no meio? Vai aparecer polo norte e polo sul de novo. Tudo bem? Tudo bem? Certo, Eva? Isso é um resultado experimental, cara. Isso é um resultado experimental. Qualquer um de vocês pode provar que isso é falso. Qualquer um de vocês. Inclusive tem um artigo. Não, mas é azul. Azul é bom. Inclusive tem um artigo as grandes revistas de física, tem a Nature e tem a Physical Review. Tem um artigo na Physical Review B, de 1984, que o cara achou o monopolo magnético. Ele conseguiu isolar. E por que a gente ignora? Já vai 40 anos. Porque só ele conseguiu. Para uma coisa ser uma teoria física, o experimento tem que ser replicado. Ninguém mais conseguiu. Então é indício que houve algum erro metodológico. Estou falando isso até para vocês prestarem atenção quando falam, mas tem um artigo científico que... Não, o artigo científico ele não prova nada. Não prova nada, não. Ele ainda não indica que é uma verdade absoluta. São indícios. Você publica o artigo para que a comunidade científica analise aquele estudo, e aí a comunidade científica pode dar validade ou não àquele estudo. Tudo bem? Certo? Para encerrar de vez mesmo. Olha que negócio legal. Existe um monopólio elétrico? Existe um monopólio gravitacional? Sim, existe. É a massa. Só tem uma. Cara, olha que legal. Vocês viram a primeira equação de Maxwell. A primeira equação de Maxwell,
é o divergente de E, não vou colocar a dependência em R, ele era 4π constante elétrica vezes a carga. Vamos ler isso diferente? 4πKE vezes o monopólio elétrico. Olha que coisa linda. Eu não fiz com vocês. Só que, como a estrutura matemática é a mesma, se eu calcular a divergência do campo gravitacional, alguém me dá uma ideia, o que deve dar? 4π. Quem que aparece no lugar da constante elétrica? Constante gravitacional. Quem que aparece no lugar massa? Olha que coisa linda, que é o monopólio gravitacional. Ah, vai existir com certeza então o campo magnético, o qual eu chamarei de B. Fala aí para mim, como é que vai ser divergente do campo magnético? 4π, constante magnética, vezes quem? Monopólio magnético, mas não existe monopólio magnético. Já passei uma das equações de Maxwell para vocês. Divergente de B vai ser zero. E olha que negócio interessante. O que o divergente indica? A gente obteve o divergente a partir da lei de Gauss. O divergente tem a ver com fluxo. Linha sai, fluxo positivo. Linha entra, fluxo negativo. Então, esse fluxo aqui é sempre negativo. De acordo? Tudo bem? Esse fluxo pode ser sempre positivo ou negativo. Esse fluxo aqui é sempre zero. O que isso significa? Que toda linha que sai, entra. Se toda linha que sai entra, tem o quê? O que está fazendo? Não, o que está fazendo se tudo que sai entra? Está circulando. Se está circulando é porque tem um negócio chamado rotacional. Então, a propriedade do campo magnético, a gente vai localizar não na divergência. As fontes de campo magnético, onde que nós vamos achar? No rotacional. Certo? Então, nós vamos achar a fonte de campo magnético no rotacional do campo magnético. Porque a gente já sabe que a divergência é nula. Certo?